Eu vou para o lado esquerdo do povo, para o pessoal poder ver a tela. Então, não sei se você vai mexer lá. Posso para cá? Acho que vai ficar melhor para vocês poderem acompanhar na tela. Eu vou em mim, mas não. Vou dar algumas instruções, depois a gente vai orar para começar nosso estudo. No livrinho de vocês tem o esboço do que nós vamos estudar aqui. No fim de cada dia tem o devocional que vocês devem fazer. E vocês vão fazer esse devocional no tempo livre de vocês, antes de dormir, tá bom? Vocês receberam pelo WhatsApp, e eu tenho também aqui em papel, perguntas. Caso vocês tenham dúvidas, ou queiram esclarecimento sobre algo, então tem esse formulário, vocês podem preencher a pergunta à caneta, ou vocês podem mandar por e-mail. E-mail não, é WhatsApp. É o formulário. É esse mesmo formulário. Vocês receberam no grupo de comunicação, também pode ser feita a pergunta por lá. Por quê? Na segunda-feira nós não vamos ter estudo. Segunda-feira é o dia que muitos vão trabalhar, okay? Então nós vamos usar esse tempo para duas coisas. Praticar Colossenses 3,16, instruir-vos e aconselhar-vos mutuamente. Então vocês vão compartilhar o devocional de vocês. E nós também vamos responder perguntas, caso vocês tenham. Tá bom? Então, para segunda-feira, nós vamos usar esse tempo para isso. Então, o devocional de vocês é importante. Nós vamos aprender através do devocional de vocês. Até lá, vocês vão fazer o devocional de hoje e de amanhã. Já temos bastante material para isso. E também as perguntas, ok? Não sei onde eu vou deixar esse formulário a preencher em papel, se alguém quiser. Só tem isso aí, formulário? Eu arrumo mais quantos vocês quiserem. Tem 50. E quantos precisar, tá bom? E por que a gente quer por escrito? Primeiro, para a gente se preparar para poder responder, para a gente poder estudar, caso a gente não saiba a resposta, não temos pretensão de saber tudo, ok? Então esse é o objetivo. Livreto, eu fiz 110. Mas se precisar, eu arrumo mais para amanhã. Pessoal, por gentileza, se vocês puderem dar preferência para o formulário que foi mandado no grupo do IBNA Comunicação, facilita um pouco para a gente filtrar sem aquele monte de papel na mão. Se alguém tem dificuldade de mexer no Forms, aí fica à vontade para pegar a folha, tá? Ok. Quem ainda não pegou a apostila, levanta a mão que tem a apostila. Fica com a mão levantada, o Augusto está distribuindo. Gente, escreva o nome na apostila, tá bom? Por favor. Ok. Então esse é o plano para segunda-feira. Então nós vamos ter estudos hoje, amanhã. Segunda-feira, responder perguntas e vocês vão compartilhar o devocional de vocês. E terça-feira, estudo normal. E espero terminar esses estudos na terça, mas vocês me conhecem. Se não terminarmos, eu vou terminar na escola bíblica, do jeito que Deus colocar no meu coração. Então orem para que Deus faça o que Ele quer para vocês na minha vida. Entende? É isso. E se vocês acreditam na oração, o que aconteceu é o que Deus quer. Ok? Apocalipse. A vitória do Rei Jesus sobre o reino deste mundo. Então, aqui no retiro, nós vamos estudar exclusivamente o livro de Apocalipse. Ok? Então, esse é o objetivo. Tá bom? A igreja já estudou o capítulo 1 do livro de Apocalipse. Eu preguei uma série de mensagens. Vocês podem entrar lá no site da igreja, que está lá o capítulo 1. O Maurício já pregou uma série de mensagens no capítulo 2 e no capítulo 3. Mas eu estou na igreja há mais de 20 anos, eu não me lembro de ter estudado com vocês do capítulo 4 até em diante. É isso que nós vamos fazer aqui. É lógico que nós não vamos fazer de maneira detalhada.
20 e tantos capítulos, então nós vamos ter um estudo panorâmico e mais aprofundado em alguns assuntos escatológicos. Então esse é o objetivo, tá bom? Em Hebreus, capítulo 11, nós temos uma lista lá de pessoas que são exemplos de fé. É um capítulo conhecido pelos evangélicos como os heróis da fé. E tem tudo a ver com o contexto do livro de Apocalipse. Lá no capítulo 11, no versículo 35 em diante, tem uma lista de pessoas anônimas. Começa lá no primeiro versículo, falando sobre a fé, eu vou ler com vocês, dá uma lista de pessoas do Antigo Testamento e dos feitos deles. Então, a fé ela é demonstrada através de ações. E lá no versículo 35, nós temos um grupo de pessoas anônimas, mas os feitos estão registrados. Anônimos para nós, mas não anônimas para Deus. E esses feitos estão lá. E eu quero ler, pois a nossa fé genuína, ela é provada através das nossas ações, através dos nossos efeitos, dos nossos feitos. O livro de Apocalipse foi escrito para cristãos que estavam tendo a sua fé provada de maneira mais intensa que nós nem podemos imaginar. A gente lê, mas a gente talvez só imagina que a gente nunca passou por aquilo. Não sei se Deus vai permitir que a gente passe, mas o livro de Apocalipse foi escrito para aquele grupo de pessoas e para as gerações futuras. Por isso que ficou registrado e chegou até nós. O livro de Apocalipse foi escrito num período em que a igreja estava debaixo de uma forte perseguição. E para aquelas pessoas que receberam o livro de Apocalipse e para gerações futuras foi feita uma promessa. Essa promessa está em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Aqueles que leem, diz, ó, bem-aventurados, isso é, felizes, aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. O que significa isso? Todo o livro de Apocalipse foi escrito para animar aquelas pessoas que estavam morrendo literalmente, sendo torturadas literalmente por causa do Evangelho, e foi escrito dizendo que eles iriam experimentar uma alegria no meio daquele contexto, se eles entendessem o que está escrito nessa carta e se vivessem de acordo com essa carta. Então significa que através dessa carta nós podemos ter uma vida extremamente feliz, mesmo passando por tribulações que nem chegam perto daqueles que os irmãos lá passaram. Então eu quero ler alguns versículos de Hebreus 11. Vocês ouçam. Eu vou ler o versículo 1 até o versículo 4, depois eu vou pular para o versículo 35. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, então guarda essa palavra, esperamos, e a prova das coisas que não vemos. Pois por meio dela, isso é, dessa fé, os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, e agora nós temos o primeiro mártir registrado na Bíblia, que morreu por causa da fé dele. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. E aí ele vem com uma lista e depois os anônimos para nós, mas não para Deus. Houve mulheres que pela fé, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites.
Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. O mundo não era digno deles. Marque isso. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco eles também fossem aperfeiçoados. Então é isso. Então, essa carta, ela foi escrita para uma igreja que estava passando por provações. A fé era testada cada dia. Bem diferente do cristianismo atual. Nós sabemos bem disso, né? Então, Apocalipse foi escrito nesse contexto. Apocalipse é a vitória do Rei Jesus sobre o reino deste mundo. Quem está reinando no mundo hoje, nós sabemos, é o inimigo. Adão, lá no Éden, pegou o cetro que Deus deu para ele reinar no mundo. Quando ele confiou nas instruções de Satanás, ele entregou o cetro para Satanás. Deus controla até Satanás, mas aqui no mundo, o mundo jaz no maligno. O mundo está seguindo, né, os desejos, os pensamentos do diabo. E nós somos a igreja, aquilo que é contra todas essas coisas. E devemos agir como tal. E Apocalipse mostra para aquelas pessoas que estavam sendo cerradas ao meio naquele contexto, estavam sendo queimadas, morrendo na boca de leões e assim por diante. Foi escrito para dizer, olha, fiquem atentos. Isso aqui não é o final. O Rei Jesus vai voltar e vai reinar nesse mundo. Apocalipse cobre esse período, nós já estudamos na igreja, ok? Profecia de Daniel. Apocalipse cobre os 3 ou 7 anos de tribulação. Então, nós estamos aqui, nesse parênteses aqui, ó, tá vendo? Período da graça, aqui, ó. Nós estamos vivendo esse período, ok? Quando a igreja for arrebatada, Apocalipse capítulo 4 em diante cobre, daqui até o final. Então nós temos essas informações, ou essas profecias, e foi dado para um povo cristão que estava tendo a sua fé testada. Eles tinham que viver à luz dessa realidade, dessas promessas. O Antigo Testamento descreve a vinda de Jesus com o propósito de destronar os líderes perversos das nações, porque é isso que eles são, né? E fazendo isso, mostrando que vai ser um tempo de sofrimento que nós nem podemos imaginar, ou podemos imaginar, mas vai ficar na imaginação, porque vai ser muito pior, né, do que a gente pode imaginar. Vai ser um período horrível para as nações do mundo, incluindo Israel, que vai sofrer na mão do anticristo, e nós já estudamos isso na igreja. Mas Isaías, 600 anos antes de Cristo, no nosso calendário aqui, então, né, 2.600, quase 2.700 anos atrás, foi feita essa profecia. Vai, pois, povo meu, uma profecia para o povo de Israel, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento. Esse momento é 7 anos, né, daquele desenho lá da tribulação, até que passe a ira, pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Essa é uma profecia. E essa profecia, ela é destrinchada, ela é explicada em Apocalipse, do capítulo 4 em diante. Não, capítulo 4, até o capítulo 18, até o capítulo 19, é a ira de Deus.
E depois nós vamos ter lá, né, a volta de Jesus, aí nós vamos ter lá o milênio, depois do milênio, aí que nós vamos ter o reino eterno e assim por diante, ok? O conteúdo e o propósito de Apocalipse está nos versículos de 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo, está lá, né? Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, o que João escreveu aqui é o que Jesus revelou para ele através de um anjo. Então, não é imaginação de um homem, não é? É Deus revelando para João, para que chegasse até nós aqui. O qual atestou palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurados, e agora veja bem, aquele pessoal lá que está sendo perseguido, fugindo, pessoas que tiveram que largar as suas casas, fugindo para outros lugares assim diante, eles recebem essa notícia. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. O conteúdo está no versículo 1, está lá. O conteúdo de Apocalipse é isso: mostrar as coisas que devem acontecer a qualquer momento. Talvez para nós seja muito difícil entender essa afirmação. Breve, qualquer momento. Afinal de contas, já se passaram 2000 anos. E para aqueles irmãos foi dito, é breve. Jesus mentiu? A palavra de Deus não mente. Não é? O que significa em breve? Pode acontecer a qualquer momento. O que significa essa palavra? Pode acontecer com rapidez. Irmãos, nós temos uma exortação em 2 Pedro capítulo 3, e sempre que eu falo sobre escatologia, eu leio esse texto, porque eu não sei o quanto de nós se encaixa em 2 Pedro capítulo 3. Quantos se encaixam de alguma forma? Então eu vou ler, se vocês quiserem abrir a Bíblia, 2 Pedro capítulo 3, versículo 3 a versículo 14. Também lá no nosso acervo de pregações, preguei sobre esse texto, mais de uma pregação, ok? Saibam, antes de tudo, saibam que nos últimos dias, quando fala dos últimos dias, significa o quê? Aquilo que está bem próximo à volta de Jesus. Então, os últimos dias sempre é os últimos dias para quem está lendo. Para nós, é os últimos dias, né? Surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Irmãos, nós não somos zombadores, nós não somos escarnecedores com toda certeza, e quero crer que nós não estamos aqui seguindo as nossas próprias paixões. Mas a minha pergunta é, será que na nossa mente não vem essa pergunta de vez em quando? O que houve com aquela promessa? Com uma certa descrença? Uma pergunta, não é? Então diz, o que houve, esses zombadores dizem, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. É o que eles estão dizendo, não mudou nada. E agora, inspirado por Deus, Pedro faz uma declaração para nos ajudar a manter viva essa verdade. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, esta formada da água e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Ele está lembrando a época de Noé, nós sabemos disso. E Noé falava que ia acontecer o dilúvio, mas como nunca tinha caído uma gota de água, porque naquela época era só o sereno que cobria a terra, então aquelas pessoas diziam, você está louco, Noé? E está lembrando, mas aconteceu. E nós temos provas arqueológicas de que o dilúvio aconteceu.
Ninguém nega o dilúvio. Nenhum cientista nega o dilúvio. Entende? Então ele está lembrando, as pessoas esqueceram disso. Né? E agora ele diz, e pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios, que é o que Apocalipse mostra. Do capítulo 5 em diante, temos detalhadamente o que vai acontecer. Como é que vai acontecer essa destruição? E uma exortação para nós. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Mas o dia do Senhor virá como ladrão. Os céus desaparecerão com grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Capítulo 5 de Apocalipse em diante vai mostrar esses fatos acontecendo num período de 7 anos. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Um dedo para vocês e um monte para mim. Então Pedro está dizendo, ó, vocês têm que acreditar nisso. E agora ele vai dizer como é que vive quem acredita nisso. Então não adianta você falar, não, eu acredito, Jesus pode voltar a qualquer momento. Tá bom. Mas a fé é demonstrada pelo quê? Como é que nós demonstramos a nossa fé? Como é que o pessoal de Hebreus 11 demonstrou? Através das nossas ações. Então agora vem as ações. Né? Então está dizendo, olha, que tipo de pessoas nós devemos ser? Vivam de maneira santa e piedosa. Sabe o que é viver de maneira santa? Todo mundo sabe. Sabe o que é viver de maneira piedosa? Maneira piedosa é: existe um Deus e eu quero agradá-lo. É assim que se resume piedade. Pense em Deus o tempo todo. O que Deus diz sobre isso? Esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo. Ele está repetindo. E os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, nós esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam, lembra como é que começou? Hebreus 11? A fé é a certeza das coisas que se esperam. Então ele está dizendo, olha, esperando essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Então, você quer saber o quanto você acredita que Jesus vai voltar de verdade a qualquer momento? É se você vive desse jeito. Diante de uma tentação, puxa, se Jesus voltar agora, vai me pegar com a mão na massa. Não, eu não posso. Eu quero ser pego de maneira imaculada e irrepreensível. Aí você está acreditando na volta de Jesus de verdade. Senão, você está que nem esse pessoal aqui, ó, né? Zombando, através das suas ações. Não através verbalizado, mas através das ações. Por isso que é importante, irmãos, nós termos o livro de Apocalipse na nossa mente. Porque nos lembra dessa realidade. Entende? Imagine aqueles irmãos, né, que estão lá agora diante, né, de um grupo de pessoas, e essas pessoas dizem, olha, você pode continuar no seu cristianismo, mas você também tem que adorar Deus Júpiter. Porque se você não adorar o Deus Júpiter, você é contra nós. E você vai ser comido pelos leões. Essas pessoas, elas tinham duas verdades. Pode ser que Jesus volte agora, e eu não quero que ele me pegue traindo o nome dele. Eles tinham tanta certeza disso, que eles estavam prontos para morrer. E se morresse, eles tinham certeza do quê? Que eles estariam com o Senhor. É assim que se mostra a fé de verdade. Diante de cada tentação, diante de cada situação. O propósito do livro de Apocalipse, vocês já sabem. Produzir
felicidade independente das circunstâncias. Bem-aventurados. Essa palavra é uma palavra muito interessante. Ela tem vários significados. Significa afortunado, significa feliz, significa abençoado. Resume um estado de bem-estar. O Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento define essa palavra como livre dos cuidados e preocupações de todos os dias. Vou repetir. É alguém que está livre da preocupação consigo mesmo, da preocupação, né, daquelas coisas ruins que está acontecendo ao seu redor. É alguém que não se preocupa, sabe que existe um Deus que está controlando todas as coisas, que pode voltar a qualquer momento, aquilo que Ele permite, Ele vai dar poder para a gente enfrentar, por isso ele dorme tranquilamente. E quem aqui não luta com preocupação? Tenho mais de 40 anos de cristianismo, mais de 30 anos de pastor por tempo integral, e às vezes eu me pego à noite lá sem dormir preocupado. E eu acredito na volta de Cristo, mas não do jeito que eu deveria ainda. A minha esperança é que enquanto eu estiver pregando, eu já recebi de Deus, né, algumas cintadas enquanto eu estava preparando, mas a minha esperança é que enquanto eu pregue isso, Deus ainda faça com que eu crie de maneira mais firme nessa realidade. Porque eu ainda não sou aquilo que Ele gostaria que eu fosse. Entende? Muito interessante essa palavra no grego. Essa palavra era usada pelos filósofos daquela época para descrever a condição dos deuses. Sabe, os gregos acreditam em vários deuses. Então eles usavam essa palavra para descrever, né, a condição dos deuses e daqueles que compartilham da existência desses deuses. Então eu creio que o Espírito Santo escolheu essa palavra para nos ensinar a mesma coisa. Feliz de verdade mesmo é quem crê no verdadeiro Deus e no Senhor Jesus Cristo e tem um relacionamento com Ele, convive com Ele. Quem convive com Ele vai ser realmente bem-aventurado. E para conviver com Ele, nós precisamos conhecer Jesus. Nós conhecemos, os evangelhos apresentam Jesus como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e assim Ele é. Mas Apocalipse agora mostra um Jesus que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso. Alguém que ninguém mais vai encostar o dedo nele para fazer o mal. Entende? Alguém que vai vir para cumprir a outra parte da profecia. Então, irmãos, é bem importante a gente entender que nenhum bem terrestre, nenhuma condição aqui deste mundo pode produzir essa qualidade de vida. Somente em relacionamento com Jesus, experimentando Jesus no dia a dia, e a gente experimenta Jesus sabendo o que Ele quer que a gente faça através da sua palavra, testando se funciona ou não, e ao ver que funciona, você está experimentando a ação de Deus na sua vida, e aí você e eu vamos experimentar essa alegria independente das circunstâncias. O livro de Salmo deixa bem claro que uma vida abençoada é condicionada ao nosso relacionamento com Deus. Cadê os outros? Então, eu só vou ler os textos, eu pensei que tinha colocado aí. Ah, está aí. Olha esse texto. Salmo 2. Beijai o filho, para que não se irrite. O que está acontecendo com o mundo hoje em relação a Jesus? Não crê em Jesus como Senhor e Salvador, como Filho de Deus que veio. Tá bom. Uma hora vai experimentar a irritação de Deus. A irritação de Deus está lá em Apocalipse, capítulo 5, para ser mais claro, em diante. Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos que nele se refugiam. Salmo 119. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Apocalipse, nas cartas enviadas para a igreja, também enfatiza a mesma coisa. É o relacionamento correto com Deus que vai resultar em felicidade, alegria inabalável, bem-estar, livre dos cuidados e preocupações da vida. Uma das igrejas recebeu
essa instrução final. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Essa palavra arrependimento é uma palavra maravilhosa. Para mim, é a melhor palavra do Novo Testamento. Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que a gente pode levantar de novo. Está dizendo que a gente pode mudar o nosso estilo de vida. Está dizendo, olha, Deus entende que você é carne e Ele capacita você a mudar. E ao mudar, você está fazendo o quê? Você está desenvolvendo o seu relacionamento com Deus. Então, até quando você peca, até quando eu peco, existe uma esperança. Existe um meio de experimentar uma alegria inabalável, mediante arrependimento. Outro texto, Apocalipse 2:10. Não temas as coisas que tem que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulações de 10 dias. E agora, para quem não precisa se arrepender, o que precisa fazer? Ser fiel até a morte. E dar-te a coroa da vida. Então, naquilo que estamos fazendo que é certo, não vamos desanimar. Não vamos dizer, não vale a pena. Né? Não estou aproveitando a vida. Quer dizer, não está aproveitando os pecados que nos é oferecido. Esquece. Ser fiel até a morte. O relacionamento correto com Deus é que resulta felicidade, alegria, estar livre das preocupações e cuidados do dia a dia. Outro texto. Então estamos relembrando aqui, né? Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam doutrina de Balaão. Irmãos, nunca a igreja evangélica, estou generalizando, tem tanta heresia dentro. É impressionante como as igrejas estão se desviando. Isso não é novidade, isso acontecia naquela época também. Esse negócio de achar que toda igreja é igual, que não existe, que existe uma doutrina mais importante do que outra. Não existe. Todas as doutrinas são igualmente importantes. E qualquer desvio é desvio doutrinário. Né? Então, tenho, porém, que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar cilada contra os filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Na igreja hoje, tem muita gente, irmãos, vivendo algumas áreas da vida que nem os descrentes. Igrejas e pastores que apoiam. Esquecem alguns mandamentos de Deus. Estou seguindo aqui a doutrina de Balaão. Entende? Pode pecar que não tem problema. Né? Está sendo muito severo. Está sendo que até querendo ser mais justo que o Papa. E assim vem as coisas. Não. Né? Quem não é fiel no pouquinho não é no muito. Né? Então, uma igreja que estava sendo condenada por causa disso, mas é igreja, e vem a exortação. Outros, sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam doutrinas do Nicolaíta. Então lá eles tinham, é uma igreja assim que, nós temos igrejas parecidas aqui, né? Não importa. Né? Então lá tem de tudo quanto é igreja evangélica e convivem com erros doutrinários. Versículo 16. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. De novo, olha o arrependimento, a coisa mais importante da nossa vida. O relacionamento correto com Deus é que resulta, que produz felicidade, alegria inabalável, ficar tranquilo, independente das circunstâncias. Eu tenho que passar por esses textos para a gente entender o que vem Apocalipse depois. Apocalipse 3, 10 e 11. Porque guardaste a minha palavra, a palavra da minha perseverança. Uma igreja aqui está andando direito com Deus. Não é uma igreja impecável, não. É uma igreja que está lutando. É uma igreja que, quando vê o pecado, está tratando. Está dizendo, olha, eu sei que vocês têm guardado, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam na terra. Venham sem demora.
Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Persevera. Não pensa que não vale a pena. Entende? Vale a pena. Apocalipse 3, 15 a 19. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, não é nem frio e nem crente, nem quente e nem crente. Estou acreditando que Deus está levando a minha boca aqui. Estou pronto, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Você já pensou ouvir isso de Jesus? Vocês querem ouvir isso de Jesus? Eu não quero. Mas você não imaginou isso? Pois diz, a pessoa, estou rico e abastado. Está se achando, acha que é o melhor cristão do mundo. Não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és infeliz, ao contrário de bem-aventurado. És infeliz, sim, miserável, pobre, cego, nem percebe o estado vegetativo de cristão que ele está vivendo, se é que é cristão. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e a boa notícia. Arrepende-te, não precisa continuar desse jeito. De novo, irmãos, relacionamento com Deus é que garante qualidade de vida para nós. A pergunta que eu já vou dar uma das respostas. Pergunta que deve estar na nossa mente durante o livro de Apocalipse. Vocês perceberam que eu só estou introduzindo hoje, não é? Mas quando nós estivermos ouvindo, né, aquilo que a gente vai ouvir pela frente, na sua mente tem que ter essa pergunta: como o conhecimento dos acontecimentos de Apocalipse tem poder de produzir em nós, os salvos, felicidade? Vamos saber da desgraça que vai acontecer aqui e também da graça. Mas Apocalipse, muitos capítulos, é só desgraça, entre aspas, para o planeta Terra. Mas como isso pode produzir em nós felicidade, estado de bem-estar, libertação das preocupações do dia a dia? Eu tenho uma resposta, é só essa que eu vou dar, as outras vocês vão descobrir. Apocalipse revela o caráter perfeito de Deus, juntamente com o seu poder e a sua autoridade soberana, que deve nos levar a ter um temor santo, a ponto de confiarmos, falei a fé, nas suas promessas e instruções, seguindo-as alegre e totalmente, sem questionar ou duvidar, se arrependendo quando pecar. Vivendo dessa forma, viveremos nesse mundo uma vida caracterizada por felicidade, estado de bem-estar, libertação das preocupações do dia a dia. Isso é alegria inabalável. É isso. É isso que resume o livro de Apocalipse, ou um resumo. É uma resposta. Existem várias outras que vocês podem dar através da ação do Espírito Santo. Ok? Eu esqueci de dar um aviso. Eu não enxergo o relógio, eu não enxergo nada quando estou pregando para vocês. Então alguém precisa me avisar 10 minutos antes, quando é que vai parar. Então, escalem alguém antes de vocês, eu nem sei o horário que termina essa parte aqui, a minha memória é ruim, tá bom? Nós temos 3 períodos de 50 minutos com intervalo, ok? Então, não sei que hora que termina o primeiro período. Falta 15 minutos. Falta 15, obrigado. Então vai dar tempo de fazer uma parte aqui. Me ajuda, tá bom? A hora que faltar 5 minutos, bota um... Não se acanhe, não. 25. Ok. 25. Falta 25? 25 minutos. Tá ótimo. Ok. Cronologia de Apocalipse, só para vocês entenderem o contexto, tá bom? Sobre os eventos descritos no livro de Apocalipse, ok? Então, peguei muita informação do livro do pastor Edson Alves, também do Carlos Oswaldo, né, que são pessoas que eu confio, né, e que me ajudaram a entender melhor o livro de Apocalipse. Não entendo todo o livro detalhadamente, estou estudando e estou aprendendo ainda, que nem vocês, ok? E eu sei que eu tenho muita coisa para aprender, tá bom? Mas nós temos aqui os juízos de Apocalipse. Então, existe uma forma sequenciada de Apocalipse, tá bom? Nós temos, veja bem, aqui vai cobrir os 7 anos,
As cores é de propósito, tá bom? Aqui a aprovação forte, aqui mais forte ainda, intensa, e aqui quase desesperadora. Por isso que tem a diferença de cor, vai escurecendo. É mais ou menos isso que vai acontecer, tá bom? Então, os primeiros 3 anos e meio, um pouquinho mais, nós temos os 7 selos. São provações perto das 7 taças, mais suaves. É por isso que o pessoal fala que a grande tribulação é os últimos 3 anos e meio, tá bom? Então nós temos os 7 selos. O 7º selo são as 7 trombetas, que são castigos, ira de Deus, diferente dos 6 selos aqui. A 7ª trombeta são as 7 taças. Ok? Então, isso é cronologicamente. Então, os primeiros 3 anos e meio, mais um pouquinho, vem até aqui mais ou menos os selos, e depois os últimos tem o dobrado, né? Por isso que é a grande tribulação. Aqui é só 7, e os últimos 3 anos e meio tem 13. Né? 7 taças, mais as 6 trombetas, porque a 7ª são as 7 taças, a 7ª trombeta. E vocês vão ouvir isso e vai cair na memória de maneira mais fácil, ok? Outra coisa que a gente precisa entender em Apocalipse, tá bom? Que lá tem um conjunto de acontecimentos que vai acontecer em momentos específicos da tribulação, mas não exatamente naquele momento em que está sendo narrado. Então, de repente, nós estamos falando sobre o 7º selo, e aí vai falar, por exemplo, sobre as 2 testemunhas. Mas o 7º selo é lá no fim, né, dos primeiros 3 anos e meio, mas as 2 testemunhas começam logo no começo do Apocalipse. Então tem coisas que é feita de maneira cronológica e tem coisas que não, ok? E dá para a gente depois entender isso, né? Então, tem coisa que é cronológica, eu tenho outro desenho aí, e tem coisas que são avulsas, ok? Tem coisas que vão acontecer aqui na Terra e tem coisas que vai estar acontecendo no céu, né? Ao mesmo tempo. Então, a gente tem, por exemplo, esse desenho, tá bom? Então, o que está em vermelho são coisas sequenciais e são cronológicas. E o que está em verde são informações. Não significa obrigatoriamente que o que está escrito aqui está acontecendo aqui. Pode ser que o que está escrito aqui está acontecendo aqui. Entende? Tá esse momento no céu. Isso que às vezes confunde o leitor de Apocalipse e faz com que a pessoa perca o interesse de estudar. E se perde o interesse de estudar, perde a bênção da bem-aventurança. Então tem que queimar pestana, né, como qualquer outra área da vida, né, tem que estudar, tem que investir tempo, né, para compreender e para desfrutar dessas verdades, ok? À medida que nós formos estudando, então vocês vão entendendo melhor, ok? Mas a maioria dos eventos, eles são progressivos mesmo, tá? É dentro daqueles 7 anos, né, da grande tribulação, ok? Resumo dos acontecimentos vocês têm na apostila de vocês, ok? Tem bastante informação aí, ok? Então, eu quero apenas enfatizar algo importante, né? Daí a sequência que vai acontecer, tá bom? E eu quero enfatizar algo muito importante, ok? Quando começou a guerra lá em Israel, e não acabou a guerra, irmãos, eu creio que no que se refere a eventos futuros, do que vai acontecer no planeta Terra, Israel para mim ainda é o relógio de Deus. Ok? Quando eu digo relógio de Deus, significa o seguinte: prestar atenção no que está acontecendo com Israel em relação ao mundo nos ajuda a lembrar, né, que o fim está próximo. Porque os acontecimentos de Apocalipse, capítulo 5 em diante, tem a ver com Israel e as nações. Agora, o relógio de Deus também é a igreja. Nós estamos aguardando o arrebatamento. Na hora que a igreja for arrebatada, começa a contagem. Entende?
mas nós não sabemos quando vai ser o arrebatamento, ok? Pode ser a qualquer momento. Então, para nos lembrar dessa realidade, veja o que está acontecendo com Israel. Então, essa guerra pode ser mais uma que Israel enfrentou, ou pode ser, nós não sabemos, né? Já enfrentou várias, mas pode ser que seja agora essa guerra que vai fazer com que Israel agora não obtenha vitória, vai buscar agora ajuda, né, de outras nações, preparando, por exemplo, né, para aceitar o anticristo como líder deles. Pode ser. Então isso nos ajuda a lembrar, é nesse sentido que eu digo que é importante, né? E aí nós temos no mundo evangélico, okay, uma divisão entre os milenistas e os amilenistas. Agora, quem estuda Apocalipse não tem como ser amilenista. É negar algo que está claro na Bíblia. E eu preciso destacar isso aqui, né? Capítulo 20, versículo 6, fala do reino milenar. Fala lá. Temos lá um reino, né, na qual pessoas vão reinar com Cristo. E no capítulo 21, nós temos o reino eterno. E entre os dois eventos, temos acontecimentos. Temos temos Satanás sendo liberto, né, da onde ele foi lançado por 1000 anos. Ele vai reunir as nações para ir contra o rei que está reinando naquele momento, que é Jesus, ok? As nações vão contra Israel e contra Jesus, vão ser derrotados, né? Depois disso tem um grande julgamento ainda do trono branco, e depois disso é que tem a criação, a nova criação e o reino eterno. Então o Apocalipse fala dos dois tipos de reino. Então, não dá para nascer, entre aspas, amilenista, tendo já o livro de Apocalipse. Nós temos que ter um reino terreno, Jesus, o centro do trono, reinando sobre pecadores e sobre as nações, porque Apocalipse diz isso. Agora, sobre o reino milenar, o Antigo Testamento dá muito mais informação. E eu quero ter um estudo com vocês sobre o reino milenar, que não está aqui, ok? Numa outra oportunidade, para que a gente entenda isso, que é extremamente importante. É uma questão teológica, que tem promessas de Deus. Tá bom? E depois termina, né, com a nova criação, o reino eterno, aí tem a Jerusalém celestial, né? E depois termina do mesmo jeito, o Apocalipse termina como começou, nos exortando a acreditar que a volta é breve, e nos exortando, termina lá, continue o injusto fazendo injustiça, e continue o justo fazendo justiça, porque Jesus vai vir e vai premiar cada um de acordo com as suas obras. Então, é interessante, Apocalipse começa e termina da mesma forma, ok? O livro de Apocalipse, ele descreve para nós 4 visões dadas por Jesus ao apóstolo João. 4 visões que ele quer que a igreja saiba. Então, são visões reveladas para nós. E João foi o instrumento que Deus usou para falar sobre essas visões. A primeira visão, capítulo de 1 a 3, já foi estudado na nossa igreja. É a visão sobre o estilo daquelas igrejas, das igrejas daquela região, naquela época. Como é que cada uma estava vivendo. Lá tem elogios e tem repreensões, né? Então, resumindo, né, no versículo 9 em diante, eu, João, vosso irmão, companheiro na tribulação, veja bem, escrito para um povo que estava sendo perseguido. Não é o povo que vive o cristianismo que a gente vive hoje. O cristianismo bem tranquilo hoje, hein, gente? E eu sei que a gente sofre pressão, tem pessoas, né, que pegam no nosso pé, que tiram sarro da gente, mas, com todo respeito, perto do que aqueles irmãos passaram, né? Então, no reino e na perseverança de Jesus, achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, é por causa disso que ele estava sendo perseguido. Achei-me em espírito no dia do Senhor. O dia do Senhor envolve todo o período da tribulação em diante.
dia do julgamento do Senhor, né, sobre o planeta Terra e a incredulidade, e como ele vai destronar o reino desse mundo. Esse é o dia do Senhor, ok? Todo aquele período a gente já estudou, né? E ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então essa é a primeira visão, tá bom? É Deus falando como cada cristão estava vivendo naquela igreja, de forma assim ampla. O que significa isso? Que relatório Deus mandaria João dar a respeito da IBNA? Pense nisso, né? Que é extremamente importante. Bom, esse relatório está, sabe aonde? Nas 7 igrejas. As 7 igrejas lá representam todas as igrejas. Então a gente precisa ver, né, daquelas igrejas lá, o que é que a gente está indo bem, o que a gente precisa aperfeiçoar. Graças a Deus tem a palavra arrependimento, não é? A segunda visão é do capítulo 4 ao capítulo 16. É os 7 anos de tribulação aqui no planeta Terra. É o juízo de Deus sobre a humanidade que tem desprezado Deus. Sabe como é que se despreza Deus? Simples assim. Deus diz: não adulterarás. Você vai e adultera, porque está desprezando Deus. Não mentirás. Você vai e mente. Você está desprezando Deus. Você não está nem aí para que Deus está ensinando, né? Deus diz: ó, não se engrace com pessoa que não é cristã. Jovens, cuidado, né? Você vai e se engraça com quem não é cristão. Namora, em casa. Você está desprezando Deus. Entende? Então, né, quem despreza Deus, ou quem despreza a palavra de Deus, está desprezando o próprio Deus. Então, capítulo 4, depois dessas coisas, isso é, depois da primeira visão, vem uma segunda. Eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para cá e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então, depois dessas coisas depois da igreja. A igreja vai ser arrebatada, e depois que a igreja for arrebatada, o que vai acontecer? Capítulo 4 até o capítulo 16. Segunda visão. Terceira visão. É panorâmico, hein, gente? Vai ter coisas que a gente vai falar de maneira mais recheada. Capítulo 17 até o capítulo 21, versículo 8. Fala sobre a volta física de Jesus, destronando, derrotando o anticristo, derrotando o falso profeta, derrotando Satanás e derrotando as nações que estão sob a liderança dele. Capítulo 17. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei. Então é uma outra visão, é a terceira. Mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Nós vamos estudar isso provavelmente na terça-feira, espero chegar lá, tá bom? Com os que se prostituem, os reis da terra. Então, gente, a Bíblia chama qualquer desobediência às Escrituras de prostituição. Qualquer desobediência às Escrituras é uma prostituição do ponto de vista de Deus, ok? Com o vinho da devassidão, com que se embebedaram os que habitam na terra. Então, o planeta Terra toda seguindo, né, essa meretriz, o anticristo, ou a religião daquela época, e a gente vai estudar isso. E a última visão, capítulo 21, até o fim, né, a Nova Jerusalém Celestial. Então, lá no versículo 9, então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei. Então é uma visão. A noiva é a igreja, já estudamos sobre isso, né? Então, a igreja está lá do céu, né? A esposa do Cordeiro, e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então são visões reais que Jesus mostrou para o apóstolo, para que ele mostrasse para nós. Não é lenda. Bom, Apocalipse, gente, não é lenda. São acontecimentos, e acontecimentos literais.
revelam a justiça e também a misericórdia de Deus. Apesar de Deus estar julgando os descrentes, a gente vai ver muita misericórdia de Deus. A gente vai ver pessoas sendo salvas nesse período, ok? Antes de entrarmos no próximo ponto, a gente vai fazer um intervalo agora. Acho melhor a gente parar agora, tá bom? Então vocês vão chegar antes do horário também, tá? Estou saindo agora e então é 10 minutos de intervalo. Por favor. 10 e 20, aquele relógio lá é um pouquinho mais, tá bom? Mas é no relógio de 10 minutos a partir de agora no relógio que você está vendo aí. Eu não, aquele relógio... Agora é 10 Ok, vamos lá. Bom.